Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 71 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Terça-feira, 1º de agosto. Lisete diz a Lete que vai pagar o transplante e o tratamento dela. Lete fica muito agradecida a Lisete por devolver esperança para a vida dela. Raquel diz a Maura que Ulisses é um aproveitador, mas não é um bandido. E ela acha que o Bruno que está por trás de tudo o que fizeram com a Maria José. Maura diz que Raquel é a única que defende Ulisses e que imagina que tanto a Vitória como o Alessandro estão convencidos de que foi ele. Raquel diz a Maura que sim, porque o burro do Ulisses não aparece para esclarecer as coisas. Maura oferece um drink para Raquel. Raquel não aceita e diz que prometeu à mãe que não ia beber. Maura sorri, debocha e diz: "Ai, tá aí uma coisa que eu quero ver, amiga." Raquel diz que tem muitas coisas para fazer e vai embora. Maria José e Alessandro chegam na casa de Helena. Helena recebe Maria José muito bem. Agradece a Alessandro por ter levado e a chama de Sandra e diz que estava muito preocupada com ela. Maria José diz à mãe que não é a Sandra, é a Maria José, e Alessandro Lombardo é o seu marido, o pai do filho dela. Helena pede desculpas a Maria José e diz que também caiu na armação do Ulisses e que sempre pensou que ela era a Sandra. Alessandro diz a Helena que quem não sabe da verdade é o senhor Porfírio. Com certeza ainda acha que Sandra é a neta dele e pergunta se ela já contou a verdade para ele. Helena diz que não. Maria José diz que eles não podem continuar mentindo para Porfírio. Helena tenta convencer a Maria José a não dizer nada para Porfírio. Diz que ele está cada vez mais doente e seria uma crueldade tirar dele a ilusão de ver a neta pela última vez. Helena diz que acha horrível deixar Porfírio morrer sabendo que a neta não existe, que nunca existiu. Ao ficar sozinhos, Alessandro diz a Maria José que não concorda que a mãe dela quer que eles continuem mentindo, porque é conveniente para ela, porque com certeza a saúde de Porfírio é o que menos importa para ela. Maria José diz que pode ser, mas ela não quer que Porfírio morra, porque ela aprendeu a amá-lo. Helena conta para Jorge a conversa que teve com a Maria José e o marido dela e diz que tem medo que o Alessandro conte toda a verdade para Porfírio. Alessandro e Maria José chegam na casa de Porfírio. Ao ver Alessandro, Porfírio pergunta a Maria José se ele é o fotógrafo de quem ela tanto lhe falou. Isaías chega e diz a Porfírio que a Helena foi ver como ele está. Irritado, Porfírio manda Isaías dizer para Helena voltar mais tarde porque ele está ocupado. Porfírio diz a Maria José que algo lhe diz que a viagem dela foi pura mentira e pergunta por que ela não ligou para ele. Alessandro chama Maria José de meu amor e diz para ela dizer a verdade para Porfírio. Maria José então revela tudo para Porfírio, diz que é casada com Alessandro, que tem um filho com ele e que não é a Sandra. Enquanto isso, Helena espera ansiosa que Maria José e Alessandro saiam da casa de Porfírio. Surpreso, Porfírio diz a Maria José, Alessandro e Emiliano: "Então me enganaram esse tempo todo? A Sandra nunca foi minha neta e a Helena nunca se casou legalmente com meu filho?" Porfírio pergunta se Maria José também o enganou. Maria José diz que não, que realmente acreditava que era a Sandra.
e Alessandro conta para Porfírio que apagaram a memória dela. Porfírio diz que Maria José e Alessandro podem ir embora, mas pede para eles não dizerem nada para Helena e Jorge, porque ele não quer que aqueles dois aproveitadores saibam que eles já sabem. Maria José e Alessandro saem e Helena pergunta se eles contaram a verdade. Maria José diz à mãe que não. Helena fica aliviada, agradece Maria José, diz que ela fez o certo, porque com certeza o Porfírio não teria resistido. Helena diz a Jorge que Maria José disse que não contou nada para Porfírio, mas ela tem as suas dúvidas. Helena teme que Maria José tenha contado para Porfírio que ela teve gêmeas e que nunca foi casada com Cristóvão. Jorge manda Helena se ajoelhar na frente de Porfírio, confessar sua culpa, porque é a única opção. Jorge diz que Helena até poderia dizer a Porfírio que conheceu o filho dele quando estava casada. Se apaixonaram e tiveram um caso. As gêmeas nasceram e foi esse o motivo dela ter decidido largar o outro. Jorge quer que Helena faça que Porfírio acredite que somente Paula é filha de Pedro e diz que Porfírio vai acreditar que Sandra e Maria José são netas dele de verdade e mesmo que a Sandra tenha morrido, ele fica com a Maria José. Helena diz a Jorge: mas a Maria José não vai dividir a herança com a gente. Irritado, Jorge diz: então você tem que convencê-la. No dia seguinte, Alessandro e Maria José vão se despedir de Porfírio. Porfírio diz a Maria José que mesmo ela não sendo neta dele, ele gostaria de ter uma neta como ela. Maria José diz que gostaria de ter um avô como ele. Alessandro e Maria José retornam para casa e contam a Vitória, Paulo e Filipa como foi a conversa com Porfírio. Raquel diz a Hernan que prometeu à mãe que não ia beber mais, mas fica muito nervosa, ansiosa e pede a ajuda dele. Hernan aconselha Raquel a voltar para a clínica de reabilitação. Maria José chega na empresa e Maura a cumprimenta. Maria José pede desculpas e diz que não se lembra dela. Alessandro diz a Maria José que Maura é uma amiga sócia da empresa e estava com ela no dia do sequestro. Maria José diz que sua mente está confusa. Maura diz que sabe que o Alessandro lhe contou, mas que é melhor Maria José não se lembrar mesmo. Kátia diz a Lisete que o Bruno lhe descartou definitivamente e conta o que a Maura fez para conseguir o vídeo dela com outro homem. Lisete decide olhar na internet e encontra o vídeo de Kátia com Mateu. Kátia se desespera ao ver que o vídeo foi postado. Lisete acompanha a Kátia e elas contam tudo para Fernando. Kátia chora, pede perdão a Fernando e jura que não sabia de nada. Furioso, Fernando diz a Kátia que quem fez isso com ela vai pagar. Lisete recrimina Maura pelo que fez com Kátia e diz que a irmã deve estar muito comprometida com o Bruno para fazer uma coisa assim. Maura diz que Lisete não sabe de nada e o que ela fez foi um favor para Kátia, para ela abrir os olhos e ver a roubada que estava se metendo. Kátia diz a Maura que não pediu para fazer nada por ela e jura que isso não vai ficar assim. Lisete diz a Maura que tem vergonha de ver até onde ela chegou, que tudo tem limite e a irmã passou dele. Com muita raiva, Fernando vai tirar satisfações com o Bruno pelo que fez. Bruno diz a Fernando que não teve nada a ver com isso e que se a Kátia é uma mulher fácil que fica com qualquer um, não é problema dele.
Fernando exige que Bruno lhe diga o nome do cara que estava com Kátia e onde encontrar. Bruno diz que é o Mateu, diz que foi chantageá-lo, mas é claro que pegou o vídeo dele e entrega o celular para Fernando. Alessandro e Maria José conversam sobre o casamento deles e o batizado do filho. Fernando encontra Mateu e parte para cima dele. Mateu diz aos amigos que aquele infeliz foi acusá-lo de uma coisa que ele não fez e diz a Fernando: quer saber? A sua irmã é uma delícia. Fernando acerta uma porrada em Mateu. Mateu e seus amigos começam a agredir Fernando e o joga do segundo andar. Mateu e os amigos fogem e Fernando fica inconsciente no chão. Do hospital, ligam para a mansão Lombardo para informar do acidente de Fernando. Vitória se desespera ao saber o que aconteceu com Fernando. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.